Prontos para mais uma semana de aula? Vamos lá? Essa semana a gente vai continuar falando de fração, mas a gente vai falar agora de operações com frações. Qual que é o nosso objetivo? É resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na forma fracionária, envolvendo as 4 operações fundamentais e também a potenciação. Aqui a palavra que eu separei para a gente, nesse contexto, é a palavra algoritmo. O que ela significa na matemática? Uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. O que é isso? Em outras palavras, de uma forma mais simples, é o passo a passo para você resolver um problema, para você fazer uma continha, tá? O que eu quero trazer disso? Eu vejo aqui o princípio de semeadura e colheita. Eu trouxe esse versículo de Eclesiastes que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Ele continua falando de diversos tempos nesse texto, assim como o algoritmo. Você precisa saber todas as regras, todas as sequências de passos que você tem que fazer para poder resolver certinho cada situação. Não adianta você querer atropelar ou fazer alguma coisa que não é daquele momento, pois assim a gente não vai conseguir respeitar os mandamentos de Deus ou as regrinhas das operações. Então, aqui nesse caso, eu aplico dessa maneira. Então, para você conseguir resolver certinho uma operação matemática, uma operação com frações, é importante que você saiba que tem um tempo para fazer cada coisa. Não adianta querer fazer coisas de outros momentos em determinados momentos. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Saber seguir os passos e saber que existe hora para cada coisa que você tem que fazer. Tá? Então, vamos começar aqui. Vamos olhar para esse exemplo. Um produtor de tomates vende seus produtos para 3 redes de supermercados distintas. Ele negociou 2/5 da produção com o supermercado A, 1/3 com o supermercado B, o restante com o supermercado C. Então veja que a fração ela representa a parte de alguma coisa. Tá? Então uma parte ele vende para o supermercado A, outra parte ele vende para o supermercado B e o restante ele vende para o supermercado C. Então, qual a fração da produção de tomates esse produtor negocia com o supermercado C? Tá? Você tem informações dos 2 primeiros mercados, mas ele não diz exatamente quanto está vendendo no supermercado C. Para responder esse tipo de pergunta, agora nesse momento eu não tenho condição com vocês de responder essa pergunta, tá? Mas a gente vai estudar as operações com frações e juntar os conhecimentos que vocês já têm, tá? Para poder responder esse e outros tipos de perguntas similares, tá bom? Para isso, a gente vai começar estudando adição e subtração de frações, tá? Primeiro, perceba bem que a gente vai começar frações que têm o denominador igual. Vamos lembrar o que é denominador. Denominador é aquele número que fica de baixo. Então, aqui, ó, só para a gente começar relembrando. Tem a fração 3/5, por exemplo. O 3 é o numerador. E o 5, nesse caso, é o denominador. Tá? Só para a gente relembrar esses nomezinhos aqui que é importante. Tá? Então, frações que têm denominador, isto é, iguais. Isto é, os números de baixo, esses que são os números que são iguais. Então, veja a seguinte situação. O retângulo abaixo foi dividido em 13 partes iguais. Lembrando, fração, você precisa sempre dividir o que você tem, nesse caso, um retângulo, em partes iguais para você entender como uma fração, senão não tem nada a ver com fração. Dessas partes, 3 foram coloridas de laranja, 5 de vermelho e 2 de azul. Então aqui, ó, em laranja você tem 3 partes pintadas, em vermelho
5 partes, em azul, 2. A fração, né, na verdade, aqui ele fala laranja, mas a gente podia que é mais amareladinha, né? A fração que corresponde à parte amarela mais a parte vermelha é igual a 8 terços. Vamos lá. Antes disso, vamos analisar o seguinte. Qual é a fração aqui da parte amarela? Essa fração, como o retângulo foi dividido em 13 partes iguais, a fração tem denominador 13. E qual que seria o numerador? 1, 2, 3. Então, 3 trezeavos representa a parte amarela. Já aqui, ó, a parte vermelha, ela tem a fração 1, 2, 3, 4. São 5 pedaços dos 13 pedaços no total. Tá? Então, a parte que corresponde à amarela mais a vermelha é eu juntar essa fração mais essa fração. Lembra? A palavra juntar dá a ideia de adição. Olhando para a figura, então o retângulo tem 13 partes. Então, a fração que resulta disso, ela continua tendo 13 partes. E quantas partes amarelas e vermelhas juntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem aqui, para chegar nesse resultado, o que a gente fez? A gente fez o 3 mais o 5, tá? Então aqui a gente tem 8 trezeavos, que corresponde à parte amarela mais a vermelha. Segunda etapa. A fração representa a parte amarela mais a parte vermelha mais a parte azul é 10 trezeavos. Mas reparem, então aqui completando. A parte azul, que fração que representa só a parte azul? 2 trezeavos. Elas juntas, o que é juntar na matemática? Juntar na matemática é você fazer conta de mais. Então é a parte amarela mais a parte vermelha mais a parte azul, que fica como então? Você junta tudo numa única fração. Veja, o denominador de todas é 13. Então o denominador continua sendo 13. E depois a gente faz 3 mais 5 mais 2 aqui, ó. 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. É assim que a gente vai visualizar, então, essa soma de fração. Quando tem denominador igual, você mantém o seu denominador, mantém o número lá de baixo e soma os números de cima. Repare o seguinte, a fração que corresponde à parte colorida do retângulo é 10 trezeavos. Então, tudo que foi pintado, a gente acabou de calcular, que é somar as três cores, 10 trezeavos. Se descolorimos a parte azul, que corresponde a 2 trezeavos do retângulo, a fração correspondente à parte nova será? Então, o que eu estou fazendo? Eu tinha toda essa fração correspondente à parte colorida. Se eu aqui, de alguma maneira, tirar esse azul, então, tirei, descolori, então estou tirando a parte pintada. Então, eu tinha a fração lá, 10 trezeavos, e estou tirando a parte azul. A parte azul é 2 trezeavos. Quanto que vai restar? Veja só, da mesma maneira que a gente faz a adição, a gente vai fazer a subtração. Quando tem denominador igual, fica fácil. Você mantém o seu denominador e vai subtrair ou somar, dependendo da sua situação, os numeradores. Então, 10 menos 2, 8, 13 avos, tá? Então, aqui o importante é que a gente está fazendo conta quando tem os denominadores iguais. Tanto a adição quanto a subtração a gente faz da mesma forma, tá? Então, vamos ver mais alguns exemplos.
Então, para adicionar frações com denominadores iguais, adicionamos os numeradores e conservamos o denominador comum. Então, veja, todos os denominadores já são iguais. Então, a gente vai manter esse denominador somando os numeradores. Então, aqui fica 5 mais 1 mais 7. 5 mais 1, 6. Mais 7, 13 terços. Veja que aqui a gente encontrou uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Para subtrair frações com denominadores iguais, calculamos a diferença entre os numeradores e conservamos o denominador comum. Então a gente vai fazer ali duas coisas. A gente vai fazer essa subtração aqui de cima e vai manter o denominador embaixo. Veja que todos são 5 nesse exemplo. Então a gente mantém o 5 e faz a subtração. Quanto que fica? 11 menos 1, 10. 10 menos 3, 7 quintos. Tá? Então é bem simples, essa parte é mais fácil mas preste atenção, não faça fora de hora. Aqui, essa ideia só serve para quando os denominadores são iguais. Não use essa estratégia quando os denominadores forem diferentes. Agora sim, vamos falar quando os denominadores são diferentes, tá? Para adicionarmos frações com denominadores diferentes, precisamos determinar frações equivalentes. Vamos lembrar o que é uma fração equivalente. A palavra equivalente quer dizer que tem o mesmo valor. Então, frações que têm números diferentes, mas representam exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai determinar frações equivalentes a cada uma delas, que tenham denominadores iguais, e em seguida realizarmos operações de acordo com o que a gente acabou de aprender. Se eles vão ser iguais, a gente só soma ou subtrai os numeradores, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é o seguinte: 1/2 mais 2 terços. Seria muito bom se a gente pudesse simplesmente fazer 1 mais 2, 3, e 2 mais 3, 5. Mas isso aqui tá errado. Não é assim que a gente faz. Não faça de outro jeito. Vamos seguir os passos. Vou mostrar para vocês o passo a passo de realizar isso. Então, para o primeiro exemplo, a gente vai pegar cada uma dessas frações. 1/2, desculpa, e 2 terços. Aqui o nosso objetivo é que as frações fiquem exatamente com o mesmo denominador. Existe uma maneira bem simples de você fazer isso. Basta que você pegue, por exemplo, nessa fração tem denominador 3. Então, a outra fração eu multiplico por 3 embaixo e 3 em cima. Lembrando, fração equivalente, a gente multiplica ou divide as frações por um mesmo valor. Tá, revisando. Por que eu escolhi o 3? Porque o 3 está debaixo da outra fração. Já para a fração 2 terços, por que número que eu vou multiplicar essa fração? Eu vou multiplicar por 2. Mas por que isso? Porque ela é o denominador da primeira fração. Veja o que vai acontecer. Eu vou calcular as frações equivalentes. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 1/2 e 3 sextos. Essas são frações equivalentes. Elas têm exatamente o mesmo valor. Pensa lá, numa barra de chocolate. Se você dividir em 2 pedaços e comer um, você come metade. Ou, se você dividir em 6 pedaços e comer 3, você também vai ter comido metade. É exatamente a mesma quantidade de chocolate. Assim, a gente também vai fazer por 2 terços. Nesse caso, a gente está multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Veja o que aconteceu. O denominador é exatamente o mesmo. 6 aqui e 6 aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar. Como vale o mesmo valor, não vai mudar nada na minha conta. 1/2 eu vou trocar por 3 sextos. E vou somar com 2 terços. Só que, ao invés de usar a fração 2 terços, eu vou usar uma fração equivalente. Que é essa aqui que a gente calculou, que é o 4
sextos. Veja, eu tenho uma nova conta, aparentemente diferente, mas ela vai dar exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque ela usa frações equivalentes. 3 sextos vale o mesmo que 1 meio, 4 sextos vale a mesma coisa que 2 terços. Então, resolvendo essa conta, agora a gente já sabe. Veja, elas têm denominadores iguais. Basta que a gente repita o denominador e some aqui em cima. 3 mais 4. Vou fazer na linha de baixo para ficar mais organizado aqui. Então, o que a gente faz? A gente mantém o denominador e faz aqui em cima 3 mais 4. Quanto que isso aqui vai resultar? 3 mais 4, 7 sextos. Então, aqui a gente fez uma adição que tem denominadores diferentes. Agora eu vou fazer uma subtração. A sequência de passos é exatamente a mesma. Então, veja que eu tenho que achar frações equivalentes a 7 quartos e a 1 terço. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui para cima. 7 quartos. E aqui eu vou pegar a fração 1 terço. Por quanto que eu vou multiplicar 7 quartos? Veja, a outra fração tem denominador 3. Então, eu multiplico tudo isso aqui por 3 em cima e por 3 embaixo. Já a fração 1 terço, eu vou multiplicar por quanto? Veja, a primeira fração tem denominador 4. Então, eu faço aqui vezes 4 vezes 4. Vou calcular, então, as frações equivalentes. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 3, 12. Outra fração, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Veja que essas duas frações, elas ficaram com o denominador 12. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira fração eu vou trocar por uma equivalente. 7 quartos é a mesma coisa que 21 dozeavos. E vou subtrair pela outra fração, que é equivalente a 1 terço. 4 dozeavos. Para resolver esse passo, então, a gente vem aqui para baixo. A gente vai, veja, denominadores são iguais. A gente vai manter o denominador, subtraindo os numeradores. Finalizando aqui, então, 21 menos 4 vai dar 17. Embaixo continua sendo 12. Então, aqui a gente tem as nossas respostas de cada um dos nossos exemplos. Tá? Para seguir aqui, eu vou fazer com vocês novamente. Vocês têm no livro esse passo a passo, tá? Ele tá feito lá, só que eu gosto de fazer com um pouquinho mais de detalhe para vocês poderem se organizar na hora de fazer essa leitura e entender melhor, tá? Aqui a gente tem mais de 2 frações. E aqui a gente tem que encontrar um número para fazer todas as frações equivalentes às frações que a gente tem. Veja aqui, a gente tem tanto adição quanto subtração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma dessas frações. A gente vai pegar aqui 7 terços. A gente vai... Deixa eu fazer lá para o outro lado, vai ficar melhor. Vou pegar aqui os 7 terços. Eu vou pegar o 2 quintos. Eu vou pegar o 1 quarto e vou pegar esse 3 meios. Agora eu tenho que fazer frações equivalentes a cada uma delas que tenham exatamente o mesmo denominador. Quando só são duas, basta que eu multiplique um número pelo outro. Aqui, a melhor maneira da gente encontrar que número multiplicar é você calculando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vai ser o menor número que a gente vai encontrar para que isso dê certo. Então, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum do 3, do 5, do 4 e do 2. Tá? Então, o 2, o 3 e o 5, eles já são números
primos. Então, a própria fatoração deles é essa aqui. E aqui eu também tenho 4. Então, se eu fizer o MMC como a gente aprendeu, vou dividindo por todos os primos possíveis. Então, eu começo fazendo pelo 2. Então, eu consigo dividir o 2, o 3 eu repito, o 5 eu repito, o 4 eu divido por 2, dá 2. Posso dividir por 2 novamente, vai dar o quê? 1 aqui, repito, 3 eu repito, 5 eu repito, e o 2 dividido por 2 dá 1. Posso dividir por 3, que tem um 3 aqui, vai dar, repito, 1, 3 dividido por 3, 1, 5 não dá, repito, 1 não dá, repito. Para finalizar, então eu divido por 5, faço aqui, repito, 1, 5 dividido por 5, 1 dividido por 5 não dá, repito. Fazendo a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu encontro que isso aqui vai dar 60. Então, a gente tem aqui, eu vou anotar aqui no cantinho, que o MMC de 2, 3, 5 e 4 é igual a 60. Então, eu vou apagar aqui a nossa continha. Depois, se quiser voltar no vídeo para você poder acompanhar com mais calma, fica à vontade. Vou deixar um espaço livre para a gente poder fazer a nossa conta tranquila aqui. Então, a gente sabe que o MMC é 60. Então, em cada uma dessas frações, eu quero que o denominador seja 60. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me perguntar, o denominador que eu tenho vezes quanto dá 60? 3 vezes quanto nesse caso dá 60? 3 vai ser vezes 20. Se eu faço vezes 20 de baixo, eu faço vezes 20 em cima. 3 vezes 20, 60. 7 vezes 20 vai dar o quê? 140. Já a próxima fração, veja, eu tenho o denominador 5. 5 vezes quanto dá 60? Se você não sabe fazer de cabeça, eu vou te mostrar aqui. Você pode fazer 60 divididos por 5. Vai dar o quê? Uma vez. 5, 6 menos 5, 1. Baixo 5, 10. 10 divididos por 5, 2. Vem 10, sobrando 0. Então, veja o que aconteceu. Eu sei que 5 vezes 12, então dá 60. Então, 5 é vezes 12. Então, eu vou fazer 2 vezes 12 também. 5 vezes 12 é 60. 2 vezes 12, 24. Estamos encontrando frações equivalentes a cada uma das frações que a gente tem. E depois a gente vai calcular a expressão que a gente tem lá. Aqui eu vou fazer mais direto. 4 é vezes 15, que dá 60. Você pode fazer a divisão para encontrar. E então eu faço vezes 15 em cima também. 1 vezes 15, 15. E por último, 2 vezes quanto dá 60? É vezes 30. Então eu faço 3 vezes 30 também, que dá 90. Então, aqui, para finalizar, eu vou trocar cada uma dessas frações pelas frações equivalentes que a gente encontrou. 7 terços a gente encontrou que é a mesma coisa que 140 60avos. 2 quintos a gente encontrou que vale 24 60avos. Menos 1 quarto. 1 quarto vale quanto? 1 quarto a gente calculou, vale 15 60avos. E por último, eu tenho 2 terços. 3 meios, que é a mesma coisa que 90 60avos.
Trocamos cada uma das frações por frações equivalentes. Agora ficou fácil, pois todas as frações têm o mesmo denominador. O que a gente faz? Coloca tudo num único denominador, 60, mantendo ele. A gente vai fazer lá 140 mais 24 menos 15 mais 90. Tudo isso aqui vai dar, então, 239,60 avos, tá? Esse é o passo a passo que a gente refez aqui para você entender exatamente como cada etapa foi feita. Então, procure fazer as frações equivalentes. Se necessário, faça o NDC se tiver mais de duas frações. Se não, basta que você multiplique os denominadores de uma pelo denominador da outra. Depois que calcular as frações equivalentes, você soma ou subtrai os seus numeradores. Tá? Depois que você tiver treinado bem, para facilitar um pouquinho a sua escrita, você pode fazer da seguinte maneira. Então, olha por esse exemplo. Tem 2 terços mais 3 quintos. Né? Se eu multiplicar a primeira fração por 2, por 3, desculpa, e a segunda fração por 3, a gente vai ter o seguinte. Na primeira fração por 5 e a segunda por 3. Então, duas... Aqui, deixa eu anotar aqui. Vai ser vezes 5, vezes 5. Encontramos 10 quinzeavos. Aqui é vezes 3, vezes 3. Encontramos 9 quinzeavos. 10 mais 9, 19 quinzeavos. Em vez de fazer essa etapa aqui, escrevendo as frações separadas, você pode ir direto escrever com uma única fração, com um único denominador. Fica um pouquinho mais fácil a escrita, poupa um pouquinho de tempo, um pouquinho de espaço nas suas contas. Tá? Mas isso não é uma coisa que é extremamente importante, tá? Mas pode ajudar a economizar um pouquinho de tempo para você na hora de você fazer essa continha ali, tá bom? E uma outra dica, uma outra coisa importante para vocês terem conhecimento, não é muito mais utilizado hoje em dia, mas é importante porque alguns livros vocês podem ver, algum enunciado vocês podem ver o seguinte, o que a gente chama de números mistos. Né? Fração própria a gente já estudou, é a apresentação de um número que é maior do que 1, tá? Mas, por exemplo, 10 terços. Por que ele é maior que 1? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, tem mais que 3 partes. Cada inteiro foi dividido em 3 partes. Aqui eu tenho mais que um inteiro. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Se a gente visualizar da seguinte maneira. Esse 10 ele pode ser visto como 9 mais 1. Fazendo ao contrário do que a gente estava fazendo, a gente pode ver, então, ao invés de estar numa fração, a gente jogou para 2. Então, ficou 9 terços mais 1 terço. Só que 9 terços é o que a gente chama de uma fração aparente. Ele representa um número inteiro. Porque 9 dividido por 3 dá 3, tá? Mais 1 terço. Então, eu tenho que 10 terços. 10 terços é a mesma coisa que 3 mais 1 terço, tá? Ou simplesmente a gente escreve da seguinte maneira, o 3 aqui e 1 terço na sequência, sem usar, omitindo o sinal de mais, tá? Isso aqui é o que a gente chama de número misto, tá? Onde a gente tem uma mistura de fração com um número natural. Por isso que se chama número misto. O segundo exemplo, ele começa aqui dando 5 inteiros e 2 quintos. Que é a mesma coisa aqui, reparem que 5 inteiros mais 2 quintos. Esses 5 inteiros aqui eu posso ver com uma fração com o denominador 1. Fazendo uma fração equivalente, se eu pegar aqui, ó, 5 inteiros e procurar uma fração que tem o denominador 5, veja que aqui embaixo eu multiplico
por 5, para dar 5, multiplica em cima por 5 também para ser equivalente, que dá 25. Por isso que aparece esse 25 aqui. Tá? E somando, fazendo a soma das frações, eu encontro a fração 27 quintos. Então a gente tem que 5 inteiros e 2 quintos é a mesma coisa que 27 quintos. E a mesma coisa aqui, seguindo os mesmos passos, a gente visualiza 11 inteiros, desculpa, 11 quartos, como 8 mais 3 quartos. Por que a gente separa dessa forma? Porque o 8 é múltiplo de 4. Eu posso separar nessa fração, que representa o número natural 2. Então ficamos com 2 inteiros e 3 quartos. Para você conseguir fazer isso, você poderia fazer a seguinte divisão. 11 divididos por 4, que vai dar o quê? 2 vezes 4, 8, e sobra 3. Veja, aqui sobra a parte inteira e aqui sobra o numerador da parte fracionária. Então eu tenho aqui 11 quartos é a mesma coisa que 2 inteiros, veja aqui, e 3 quartos permanecendo então o meu numerador. Bom, agora vamos passar para a próxima operação. Tá? Antes da gente fazer, eu vou pedir para vocês fazerem lá no livro de vocês. Vou até mudar de cor aqui. Então, vocês vão fazer para mim lá a página 47, tá bom? A parada obrigatória que tem lá. Não esquece, esse aqui vai ser para me entregar. Agora vamos falar de outra operação. Vamos falar de multiplicação de fração. Então imagine a seguinte situação. Um pai decidiu dividir parte da sua fazenda entre os seus 3 filhos, André, Beatriz e Carlos. André recebeu 1/5 da área da fazenda. Beatriz recebeu o triplo da área que André teve direito e Carlos ficou com 1/6 do restante. A parte que não foi dividida continuou permanecendo a seu pai. O retângulo abaixo representa a fazenda que será dividida. Então, vamos ver passo a passo. Então, aqui eu tenho a fazenda. No primeiro momento, o que ele está falando? Que o André recebeu 1/5. Para representar esse 1/5, eu divido essa fazenda em 5 partes. Veja que os riscos mais largos dividem a fazenda em 5 partes iguais. Em azul foi representado a parte do André. Foi o seguinte, Beatriz recebeu o triplo da área que André teve direito, ou seja, 3 vezes 1/5. Qual que é a ideia por trás? Vamos lembrar das operações de multiplicação simples. Por exemplo, quando você pensa assim, o que é a multiplicação de 3 vezes 2? Você sabe que dá 6. Mas o que é esse 3 vezes 2? É a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. É 3 vezes a soma do número 2. Isso aqui vai estar dando quanto? 6. A gente vai seguir exatamente o mesmo raciocínio aqui em cima. Então, veja, eu tenho 3 vezes 1/5. Então, é 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Isso aqui dá lá os seus 3/5. Então, veja, pintado aqui na fazenda, temos 3/5 que foi para Beatriz. Vamos seguir nesse exemplo. Carlos recebeu 1/6 da parte restante da fazenda. Essa parte
representada no retângulo abaixo pela cor laranja. Então veja que aqui, qual que é? 1/6 do restante. O que tinha restado? Vamos olhar no exemplo anterior aqui na fazenda. Sobrou um pedaço do quê? Do 5. Então, por isso que aqui ele ficou com 1/6 de 1/5. Sempre lembrando aqui que quando a gente está falando essa palavrinha de, tá? Ele, na matemática, a gente vai trocar por vezes. Então, ele ficou com 1/6 de 1/5 que restou da fazenda. Então, esse pedacinho foi dividido em 6 partes e ele ficou com uma, tá? Então, dividindo o retângulo maior em partes iguais, aqui Carlos percebeu, igual esse quadradinho amarelinho aqui, laranja, que a gente pintou, que é a parte dele, veja, todos os quadrados ficaram iguais. Cada uma das partes se dividiu em 6, ficou então com um total de 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, tá? 10 vezes 3, 30 no total. Então tem 30 quadradinhos iguais à parte que o Carlos recebeu. Então, ele ficou com 1 de 30. Mas repare no seguinte, esse 1/6, o D eu trocando por vezes 1/5, repare nesse valor. Como que a gente acha esse aqui, ó, 1/30? Repare, se eu fizer 1 vezes 1, dá 1. 6 vezes 5, dá 30. Aqui na multiplicação é muito mais fácil que adição e subtração de fração. Por quê? Basta que eu multiplique os numeradores e os denominadores entre si. E você vai saber calcular a multiplicação normal. Então, 1 vezes 1, 1. 6 vezes 5, 30. Então, a parte do Carlos é 1/30. Vamos treinar mais um pouquinho essa ideia de multiplicação aqui, então? Né? Então, a gente percebeu que o produto ou multiplicação de duas frações é a fração da multiplicação do produto dos numeradores e o denominador é o produto dos denominadores. De um jeito mais simples, multiplique o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, nesses exemplos que a gente tem aqui, basta que a gente faça o seguinte: 5 vezes 2, 10. 3 vezes 7, 21. Viu como que é fácil? É só multiplicar em cima e multiplicar por embaixo. Lá na adição e na subtração, infelizmente a gente não pode fazer assim, porque é muito mais simples, mas aqui fica muito fácil. Veja o seguinte, próximo, tem mais de duas frações, mas aqui não muda nada. Multiplico os valores, eu vou fazer aqui em cima. 1 vezes 2 vezes 4, e embaixo eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Olha que fácil. E a última, então, veja. No primeiro momento, eu não tenho um denominador debaixo desse número. Quando não temos denominador, na verdade o denominador é 1. Então, vou passar limpo. Então, eu fico aqui, ó. 1 2/5 vezes 4 inteiros, põe 1 aqui de baixo, vezes 1/3. Para multiplicar isso, basta que eu faça 2 vezes 4 vezes 1 em cima e 5 vezes 1 vezes 3 embaixo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 1, 5 vezes 3, 15. Certo? Né? Quando o numerador de uma fração for múltiplo de um denominador, ou vice-versa, esses valores podem ser simplificados, fazendo que os cálculos se tornem mais simples. Em alguns lugares você vai encontrar que essa ideia que eu vou fazer aqui se chama lei do cancelamento. Como que eu faço? Perceba, nessa multiplicação, eu vou fazer aqui em cima do jeito que a gente já fez aqui. Então, eu tenho lá 2/3 vezes
9/14, tá? 2 vezes 9, 18. 3 vezes 14 vai dar 42, tá? Só que vejam, essa não é uma fração que ela se encontra na forma mais simples, ela não é uma fração irredutível, que eu poderia fazer a simplificação dela. Posso simplificar aqui por 2, eu vou encontrar o que? 9/21. Veja que esses dois números eu posso dividir por 3. 9 divididos por 3, 3. 21 divididos por 3, 7. Encontramos então o resultado 3/7. Em todas as contas que a gente fizer, não importa qual operação, busque sempre simplificar o seu resultado máximo possível. Veja o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Veja, o 2 é um múltiplo de 4. A gente faz assim, a gente corta dividindo por 2, porque os dois são múltiplos de 2. Quanto que ficou? Aqui ficou 2 dividido por 2, deu 1. 14 dividido por 2, deu 7. Posso também cancelar, ó, o 9 e o 3, que são múltiplos. Posso dividir cada um dos valores por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 7, 7. Isso aqui você pode fazer se você entendeu bem. Senão você pode seguir o caminho anterior, que vai chegar exatamente no mesmo resultado. Tá bom? Então, eu vou resolver aqui com vocês esse passo a passo, que é uma expressão numérica que envolve adição, subtração e também envolve multiplicação. Aqui, sempre lembrando, expressão numérica, a gente sempre tem que manter a ordem de resolução. Em toda expressão numérica, multiplicação vem antes de adição e subtração. Tá bom? Então, veja o seguinte. Então, a primeira conta que eu tenho que fazer está aqui. Então, como qualquer expressão numérica, não importa que tenha fração, eu repito os valores que eu não estou fazendo. Então, estou fazendo aqui 2/3 mais. Agora eu vou calcular essa multiplicação. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Menos 1/8. Tá bom? Fiquei com uma expressão mais simples e equivalente à anterior. Agora, veja que eu tenho uma soma e subtração de frações. Tá? Multiplicação super simples, já foi, acabou a multiplicação. Agora a gente vai fazer adição e subtração. Vamos lembrar os passos. Eu pego cada uma das minhas frações que eu tenho lá. Tá bom? E vou procurar aqui nos denominadores o múltiplo que tem de 3, de 10 e de 8. Que número que tem na tabuada do 3, que tem na tabuada do 10, que tem na tabuada do 8. Tá? Às vezes não é tão fácil assim. Então, você calcular aqui, não vou fazer passo a passo disso, mas o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de 3, de 10 e de 8, isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar 120. Veja, 120 está na tabuada do 3, tá? Que 1 mais 2 mais 0 dá 3, então divide por 3. Está na tabuada do 10 porque termina com 0. E se você fizer a divisão de 120 por 8, você vai ver que é múltiplo de 8 também. Então, para cada uma dessas frações, eu vou multiplicar de modo que eu encontre o denominador 120, que é o que a gente está procurando. Beleza? Então, vou fazer aqui. 3 vezes quanto dá 120? 3 vezes 4. 12. E então eu faço o 2 também vezes 4 para fazer a fração equivalente. 2 vezes 4, 8.
Vou fazer uma fração equivalente a essa que tem denominador 120. Quanto que dá? Eu tenho que fazer 10, eu tenho que fazer vezes... Desculpa, não é vezes 4, é vezes 40. E aqui vai dar 80. Desculpe aqui. 3 vezes 4 dá 12. Para dar 120 é vezes 40. Aqui, 10 vezes 12 para dar 120. Aqui sim. Então eu faço 3 vezes 12. 3 vezes 12 vai dar 36. Calculando as frações equivalentes às frações que eu tinha lá antes. E por último, 8 vezes quanto que dá 120? Isso aqui é 8 vezes 15. Então, 8 vezes 15, 120. 1 vezes 15, 15. Tá bom? Então, como vai ficar? Essa primeira fração eu vou trocar. 2 terços é a mesma coisa que 80, 120 avos. Né? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar aquilo que eu acabei de explicar. Em vez de fazer várias frações, eu posso fazer uma única fração que tem o denominador que a gente encontrou, que é o 120. O 2 do 2 terços vira 80. O 3 do 10 terços fica 36. O 1 do 1 oitavo fica 15. Então fica 80 mais 36 menos 15. Isso aqui vai dar 101, 120 avos. Tá? Multiplicação de novo é bem mais fácil. Multiplica em cima, multiplica embaixo. É só adição e subtração, que a continha é um pouco mais difícil. Você tem que reparar nas etapas. Tem que buscar um número de baixo, fazer a fração equivalente, e depois, com as frações equivalentes com o mesmo denominador, você pode fazer a adição e a subtração normalmente no numerador e mantendo o denominador, tá bom? Como tarefa, fica lá a página 50 e 51 para vocês fazerem de exercícios, tá bom? Para a gente finalizar, a última operação que a gente vai ver na aula de hoje é a operação de divisão de frações. Dizemos que dois números são inversos ou recíprocos quando um produto de um pelo outro é igual a 1. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter para saber fazer divisão de fração, tá bom? Então, por exemplo, o número 3 vezes 1 terço dá 1. Como assim, professor? Veja lá. 3 vezes 1 terço. Esse 3 eu posso colocar aqui, debaixo 1, para fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Veja, 3 terços. 3 dividido por 3 representa 1. Então, dois números multiplicados que dão 1. A mesma coisa acontece para os 5 terços e o 3 quintos. Se eu multiplicar um pelo outro, 5 terços vezes 3 quintos. Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 5, 15. 15 divididos por 15, 1. Né? Aqui frações que representam 1 inteiro. Só que repare o seguinte. Por que ele ganha esse nome inverso? Porque é realmente inverso. Ó. O número de cima foi para baixo e de baixo for para cima. Então, números inversos são números que você tem numerador e denominador um trocado com o outro. Tá? Por que a gente precisa saber o que são números inversos? Porque na divisão de fração, na verdade, a gente acaba nem usando a divisão. Vamos olhar esse exemplo para poder entender o que eu vou explicar aqui, o exemplo que eu vou fazer. Por que a gente vai usar isso? Então, na festa de aniversário de Lucas, foram preparados 12 litros de suco. Esses 12 litros foram divididos em jarras iguais de 2 litros de capacidade. Então, veja o seguinte, aqui eu estou usando uma divisão normal por enquanto, não estou falando de fração. Então, eu tinha 12 litros e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 jarras, cada uma com 12 litros, totalizando 12 litros.
Se essa mesma quantidade de suco fosse colocada em jarras de 1 litro, você ia precisar de 12 jarras. Então, cada uma dessas jarras foi dividida aqui, veja a ideia. Cada jarra de 2 litros é a mesma coisa que 2 jarras de 1 litro. Então, como a capacidade dessas jarras de 1 litro é metade das anteriores, cada uma delas deverá conter metade do conteúdo das 6 jarras iniciais. Então, 6... Opa! Repara aqui. 6 divididos pela metade. Não estou dividindo por 2. Estou dividindo pela metade. Se eu peguei a metade da capacidade do que tinha, veja o que acontece na prática. Eu tinha 6 jarras, porque é o quê? Com 12 jarras. Então, eu tenho 6 divididos por meio, dando 12. Daqui a pouco a gente vai ver certinho como que faz para fazer essa conta. Mas o importante aqui é que você entenda a ideia. Eu tinha 6 jarras, cada jarra foi dividida na metade, e eu precisei então de 12 jarras. Continuando essa mesma ideia. Seguindo o mesmo raciocínio, se o suco for colocado em copos de meio litro, vamos precisar de 24 copos, pois a capacidade de cada um dos 12 copos é metade da capacidade da jarra de 1 litro. Então veja, eu tinha o quê? Inicialmente, eu tinha 6 jarras de 2 litros. Isso foi dividido em 12 jarras de 6 litros de 1 litro. Veja que cada jarra tem metade da capacidade da anterior. Aqui também. 12. Agora eu peguei essas 12 jarras de 1 litro e dividi em jarras que tem metade da capacidade. Então, eu dividi por meio. Isso aqui deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 copos. 24 copos menores de meio litro. Então veja que a conta ficou 12 divididos por meio. Só que reparem no seguinte. Essa conta é a mesma coisa que 12 divididos por vezes 2. Ô, professor, mas de onde está surgindo isso? Espera lá. Lembra que eu comentei com vocês do inverso de um número aqui agora há pouco? Então veja, quando eu divido por um número, eu multiplicar pelo seu inverso, dá exatamente a mesma coisa. Veja que meio e 2, eles são inversos um do outro. Que o 2 eu posso ver como tendo esse denominador como aqui. 1 meio e 2 inteiros são um inverso do outro. Eu dividir pela metade é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Deu 24. Se eu voltar lá no exemplo anterior, veja que aqui também funciona. Ao invés de dividir por meio, eu posso pegar 6 e multiplicar por 2, que também dá os mesmos 12. Para ficar mais claro, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Tá? No final das contas, vamos resumir assim. Dividir um número por uma fração é o mesmo que multiplicá-lo pelo inverso dessa fração. Isso também vale no caso se dividimos também em ser fracionário. Então, nesse caso aqui, então veja, eu estou dividindo 1/7 por 2/5. Tá? Então, na prática, eu não vou fazer divisão nenhuma. Eu vou manter essa primeira fração e vou multiplicar pela segunda fração invertida. Veja como que fica fácil. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 2, 14. Então, a divisão de 1/7 em partes de 2/5 é a mesma coisa que 5/14. Mais um exemplo para a gente finalizar. Se eu estou fazendo a divisão de 3/4 por 6/7, vai ficar o seguinte. Eu mantenho a primeira fração. Multiplico pela segunda fração invertida. Veja o quanto que vai dar.
Aqui, para fazer essa multiplicação, eu vou aproveitar para fazer um pouquinho da lei do cancelamento também. Veja que o 6 e o 3, um é múltiplo do outro. Então, eu posso simplificar aqui. Ó. O 3 e o 6, posso dividir por 3. Dividir por 3. Isso aqui vai dar 1, mantenho 4. O 7 eu vou manter porque eu não vou cancelar ele. 6 dividido por 3, 2. Isso aqui vai dar quanto então? 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 8. Poderia ter feito também assim, ó. 3 quartos vezes 7 sextos. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 6, 24. Só que daí eu teria que dividir por 3, simplificar a fração por 3, que daria 7. 21 por 3, 7. 24 por 3, 8. Tá? Então aqui a ideia de divisão de fração. Aqui está a tarefa de casa para vocês. Parada obrigatória, página 54 e página 55. Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa vocês podem me perguntar lá no Classroom. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Até mais!